Você já se perguntou por que alguns amores resistem ao tempo, enquanto outros desmoronam ao primeiro sopro da rotina? Não estou falando de romances de cinema, nem de histórias de contos de fadas. Estou falando de amores reais, daqueles que atravessam décadas, que suportam doenças, crises, silêncios e transformações inevitáveis da vida, que permanecem mesmo quando o corpo já não tem mais o mesmo vigor, mesmo quando os dias parecem se repetir. Como é possível que dois seres tão distintos consigam caminhar lado a lado por uma vida inteira, sem que o amor se transforme em tédio, ressentimento ou apenas convivência? A resposta para essa pergunta está longe de ser simples, mas ela existe. Está escondida nos detalhes, nos gestos que ninguém vê, nas escolhas silenciosas que um faz pelo outro sem esperar aplausos. Está em algo que vai além da paixão, além da atração física, além até da compatibilidade. É sobre profundidade, sobre entrega consciente, sobre a compreensão madura de que amar não é apenas sentir, mas decidir sentir. O amor que resiste ao tempo é um código, um segredo ancestral que foi perdido por muitos, mas ainda está presente em casais raros. É um código que não pode ser compreendido com pressa, nem aprendido em manuais de autoajuda. Ele envolve uma inteligência emocional que poucos desenvolvem, uma espiritualidade silenciosa que guia atitudes mesmo sem palavras. E se eu te dissesse que esse código pode ser revelado agora, e que você talvez tenha ignorado sinais importantes durante toda a sua vida, por não saber onde procurar? Esse vídeo é um convite para decodificar o amor eterno, não o amor idealizado, mas o amor que permanece em pé mesmo quando o mundo ao redor desmorona. Não há espaço aqui para superficialidades. Você está prestes a mergulhar numa jornada de autoconsciência, de realinhamento emocional, de verdade nua e crua sobre o que constrói e o que destrói um relacionamento duradouro. Não importa se você está começando um novo relacionamento ou se vive com a mesma pessoa há décadas. Este conteúdo foi feito para tocar a sua estrutura emocional mais profunda. Prepare-se para desconstruir ideias frágeis e reconstruir conceitos sólidos. O que você vai descobrir aqui não foi ensinado nas escolas, nem pregado nos púlpitos, mas foi vivido em silêncio por casais que venceram o tempo. Este é o momento de abrir os olhos para o que realmente sustenta uma relação. O que sustenta um amor quando o encanto se desfaz. O início de todo relacionamento é uma explosão química. Os olhos brilham, os sorrisos surgem com facilidade e cada toque parece carregar uma promessa de eternidade. Mas a verdade é que esse estado de encantamento é frágil. Ele se desfaz, às vezes de forma sutil, às vezes de maneira abrupta. E quando isso acontece, o casal se vê diante de uma escolha: reconstruir o vínculo com consciência ou deixar que o desinteresse tome o lugar da paixão. É nesse ponto que muitos se perdem, porque fomos educados a acreditar que o amor verdadeiro é aquele que simplesmente acontece e se mantém por conta própria. Mas o amor que sobrevive ao tempo é construído dia após dia através de escolhas intencionais. Ele não depende de borboletas no estômago, mas de raízes profundas que suportam o peso da convivência, dos conflitos e da transformação individual. É preciso compreender que o amor maduro começa exatamente onde o encantamento termina. Quando já não há surpresas constantes, quando a idealização se esgota e o outro se mostra como realmente é, com falhas, inseguranças, limitações e medos. Nesse momento, a visão romântica é substituída pela visão realista. E é aí que entra a verdadeira prova. Você consegue amar alguém depois que o mito caiu? Você é capaz de olhar para a alma do outro e escolher permanecer, não porque ele te completa, mas porque você decidiu amar, mesmo diante do imperfeito?
A resposta a essa pergunta define se o seu amor está enraizado ou apenas pendurado numa ilusão. Porque quando o encanto se desfaz, o que resta é a verdade. E a verdade, por mais desconfortável que seja, é o único solo fértil onde o amor autêntico pode florescer. Relacionamentos duradouros são firmados por pessoas que desenvolveram a capacidade de amar de forma consciente. Não se trata de se anular para o outro, mas de entender que amar é abrir espaço para o outro existir. É aceitar que a impermanência faz parte da vida e que o outro vai mudar com o tempo, assim como você também vai. Amar de verdade é permitir essa transformação sem abandonar a conexão que os une. O segredo está na permanência intencional, em estar, mesmo quando a fase boa passa, em conversar, mesmo quando o silêncio parece mais confortável, em ceder, mesmo quando o orgulho diz que não, em reconstruir, mesmo quando tudo parece perdido, porque o amor que atravessa o tempo é um tipo de fé. Fé no outro, fé na relação, fé naquilo que vocês ainda podem se tornar juntos. A decisão diária de permanecer. Ninguém acorda amando com a mesma intensidade todos os dias. Há manhãs em que o coração silencia, em que o olhar não brilha e em que o outro parece distante até estando perto. E é nesses dias que o verdadeiro amor se revela. Não como uma emoção arrebatadora, mas como uma decisão silenciosa de permanecer, mesmo quando o calor do sentimento desaparece por instantes ou por semanas. O amor que dura não é movido pelo que se sente, mas pelo que se escolhe. Escolher ficar, escolher cuidar, escolher compreender. Isso pode parecer frio para quem ainda acredita no amor como um estado permanente de êxtase. Mas essa é a chave. Porque o amor maduro não precisa do encantamento constante, ele se sustenta pela responsabilidade emocional, pela consciência de que amar é também atravessar desertos. E há desertos. Em toda relação que se aprofunda, existem fases secas, silenciosas, cinzentas. Há dores que não têm nome, mágoas que não foram bem resolvidas, cansaços que se acumulam em silêncio, e é aí que muitas histórias acabam. Porque quando a emoção se esgota, aqueles que não desenvolveram consciência acreditam que o amor acabou, quando na verdade ele está apenas pedindo reconstrução. Permitir que o amor seja refeito todos os dias é uma arte, e é uma arte exigente. Requer diálogo mesmo na exaustão, gentileza mesmo diante da frustração, empatia mesmo no meio da raiva. E, acima de tudo, requer presença. Não a presença física apenas, mas a presença emocional. Estar ali de verdade, olhar nos olhos do outro e dizer: hoje pode estar difícil, mas estou aqui, escolhi você e escolho novamente. O amor não é algo que simplesmente se tem. Ele é algo que se protege, se rega, se reafirma. As promessas feitas no início do relacionamento não sobrevivem sozinhas ao passar do tempo. Elas precisam ser revisitadas, renovadas, reescritas na prática, nos detalhes, nos gestos que ninguém vê. É fácil amar quando tudo está bem. Mas a essência de um amor que resiste ao tempo está em permanecer quando não há recompensa imediata, quando não há reconhecimento, nem gratidão, nem clima. Amar, então, é um ato de coragem e também um ato de fé, porque é acreditar que, mesmo nos dias difíceis, o que vocês têm ainda pode florescer. Essa decisão diária de permanecer constrói vínculos indestrutíveis. São essas pequenas decisões silenciosas, repetidas por anos, que formam o alicerce de amores que não se perdem com o tempo. A individualidade que fortalece o vínculo. Existe um erro comum e destrutivo em muitos relacionamentos. A ideia de que duas pessoas devem se fundir em uma só. Que amar é compartilhar tudo, pensar igual, querer as mesmas coisas, seguir os mesmos ritmos.
Mas o amor que resiste ao tempo não nasce da fusão. Ele nasce do respeito mútuo pela individualidade de cada um. Um dos pilares mais fortes de um relacionamento duradouro é a liberdade. Não a liberdade de ir embora, mas a liberdade de continuar sendo quem se é, mesmo dentro da relação. Amar alguém não significa apagar seus próprios desejos, seus projetos, sua voz. Amar, na verdade, é dar espaço para que o outro continue evoluindo enquanto caminha ao seu lado. Quando há espaço para a individualidade, o relacionamento deixa de ser um aprisionamento emocional e se torna uma parceria consciente. Cada um traz para a relação aquilo que constrói sozinho. Suas experiências, sua visão de mundo, suas conquistas, sua espiritualidade. E é exatamente essa diversidade que fortalece o vínculo, porque duas pessoas completas criam uma conexão mais sólida do que duas metades tentando se encaixar. Relacionamentos que duram são formados por indivíduos que sabem estar sós e ainda assim escolhem estar juntos. Pessoas que não se perdem em função do outro, mas se redescobrem a partir do convívio. Isso exige maturidade, exige autoconhecimento, exige coragem para sustentar a própria essência sem invadir a do outro. Quando um dos dois começa a se apagar para manter a relação, algo se desequilibra. O amor deixa de ser um fluxo mútuo e passa a ser uma negociação de silêncios, e o tempo, implacável, cobra esse silêncio em forma de ressentimento. Por isso, preservar a individualidade é um ato de amor. É dizer, eu te amo tanto que não quero que você desapareça dentro de mim. Quero que você floresça ao meu lado. É nessa liberdade que mora o crescimento conjunto, porque dois indivíduos inteiros podem se apoiar nos momentos difíceis sem se destruir. Podem admirar um ao outro sem competir. Podem caminhar juntos sem se anular. É assim que o amor se torna duradouro. Quando cada um tem espaço para respirar, para crescer, para mudar, e mesmo assim continua escolhendo permanecer. Esse tipo de amor é raro, porque exige que cada um cuide da própria alma para poder cuidar da alma do outro. Mas quando ele acontece, é impossível ignorar sua força. Quando o silêncio se torna elo mais forte que as palavras, com o passar dos anos, os relacionamentos verdadeiros evoluem para um estágio onde o silêncio fala mais do que qualquer discurso. Não é o silêncio do afastamento ou da frieza, mas o silêncio da cumplicidade. Aquele que nasce da intimidade construída com paciência, de olhares que carregam histórias, de gestos que dispensam explicações. É nesse silêncio que os casais mais sólidos se reconhecem. Eles não precisam preencher cada momento com conversas, não sentem ansiedade diante da ausência de palavras, porque o silêncio entre eles não representa vazio, e sim profundidade. É o espaço onde as almas se encontram sem ruído. Quando há confiança, o silêncio deixa de ser desconfortável. Ele passa a ser um sinal de que os dois podem simplesmente estar, sem máscaras, sem a necessidade de impressionar, sem o peso de manter aparências. E esse estado é raríssimo, porque exige conexão verdadeira, daquelas que não se abalam com o tempo nem com as pausas. Mas é importante entender que esse silêncio profundo só surge depois que muitas conversas difíceis já aconteceram. Depois que mágoas foram enfrentadas, limites foram respeitados e feridas foram curadas. O silêncio saudável é o resultado da transparência. Ele é conquistado, não imposto. Muitos casais se calam cedo demais, acreditando que é melhor evitar o conflito. Mas o silêncio que vem da fuga desgasta. Ele acumula palavras não ditas, desejos ignorados, frustrações mal resolvidas. Esse silêncio, sim, mata o amor aos poucos. Já o outro, o silêncio que vem da aceitação e da presença verdadeira, esse fortalece. É nesse silêncio maduro que o toque ganha outra função.
Um toque nas costas, um segurar de mãos, um cafuné antes de dormir. Tudo isso comunica o que as palavras não alcançam. São gestos pequenos, quase invisíveis, que revelam o quanto o vínculo está enraizado. O amor que sobrevive ao tempo se expressa mais nos detalhes do que nas declarações. Ele se esconde nas rotinas invisíveis, nos cuidados repetitivos, nas pausas confortáveis. E quando duas pessoas conseguem compartilhar esse tipo de silêncio, elas não precisam mais provar amor o tempo todo. Elas sabem, sentem e confiam. Esse é o tipo de elo que não se rompe facilmente, porque não depende da intensidade das palavras, mas da consistência do afeto, o tempo como prova do amor real. O tempo não destrói o amor verdadeiro, ele revela. Exatamente como a luz forte mostra as rachaduras numa parede antes invisível. Relacionamentos que resistem às décadas não são feitos de perfeição, mas de persistência. De um tipo raro de afeto que se reinventa quando necessário e se silencia quando é mais sábio calar. O amor que dura não é aquele que desafia o tempo com promessas inflamadas. É aquele que se adapta, que aprende a se expressar de novas formas quando as antigas já não funcionam, que continua escolhendo mesmo quando a emoção não é mais arrebatadora, mesmo quando o corpo já não responde como antes, mesmo quando a vida testa os limites da paciência e da esperança. Talvez você esteja hoje vivendo uma fase difícil no seu relacionamento. Talvez esteja em dúvida se ainda vale a pena insistir, se ainda existe alguma faísca no que um dia foi fogo, ou talvez esteja só, se perguntando se um dia vai encontrar alguém com quem construir esse tipo de amor resistente. Seja qual for o seu momento, uma verdade permanece. Amar de verdade nunca foi sobre encontrar a pessoa perfeita. Foi sempre sobre ser alguém disposto a permanecer imperfeito, ao lado de outra pessoa imperfeita, em busca de algo profundo e eterno. Há uma sabedoria escondida naqueles casais que permanecem juntos mesmo diante das maiores dores. Uma fé silenciosa que move seus gestos, uma força invisível que guia suas palavras. Eles não estão juntos por necessidade, estão por decisão. E é essa decisão, repetida dia após dia, que transforma o ordinário em sagrado. Se você quer viver um amor que resista ao tempo, precisa estar disposto a entender que o amor real exige coragem, exige renúncia. Exige uma entrega que nem sempre será reconhecida, mas que constrói raízes tão fundas que nenhuma tempestade poderá arrancar. O amor que vale a pena é aquele que deixa legado, que ensina, que molda, que inspira os filhos, os amigos, até os estranhos, que é lembrado mesmo depois que o tempo passou, como um farol silencioso que nunca deixou de iluminar. Esse é o tipo de amor que transforma duas vidas em algo maior do que a soma delas. A moral dessa história não está em evitar o sofrimento, nem em buscar a relação perfeita. Está em reconhecer que o verdadeiro segredo do amor eterno está na escolha consciente de permanecer, de continuar se tornando digno do amor que deseja viver. E se você chegou até aqui, talvez tenha sentido isso dentro de você. Uma lembrança, um arrependimento, um desejo silencioso de fazer diferente. Que isso não passe despercebido. Use essa reflexão para se reconectar com o que há de mais essencial. A sua capacidade de amar com verdade, com profundidade e com intenção. Porque no fim das contas, o amor que permanece é o que mais transforma. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.